Botou no vídeo? Muito bem, nós vimos fazendo uma série de sermões na Epístola de Paulo aos Efésios. Nessa semana, na quarta-feira, quando eu estava orando e preparando para esse culto, Deus colocou algo diferente no meu coração, na minha mente, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6, versículos 45 até o versículo 52. Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Tem de bom ânimo. Essa é a mensagem que Deus tem para o seu coração, para a sua mente, aliás, para os nossos corações e as nossas mentes nesta noite. Marcos 45, aliás, capítulo 6, versículos 45 até os 52. Está lá fora. Localizaram? Amém? Logo a seguir do que? Imediatamente anterior, Jesus tinha realizado a primeira multiplicação dos pães e peixes, tinha alimentado a multidão. Então, logo a seguir a isso, Jesus fez com que os seus discípulos, uma tradução diz que Jesus obrigou os seus discípulos a que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram de medo, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo." Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles ainda estava endurecido. Tende bom ânimo, sou eu. Eu gosto dessa frase do Guimarães Rosa, no seu livro Grandes Sertões Veredas, que ele diz que a vida é assim. Como é que a vida é? Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela requer, o que ela quer da gente é coragem, bom ânimo. Quando a expressão bom ânimo aqui pode ser traduzida também por coragem, né? Como se Jesus dissesse: coragem sou eu, ou tende bom ânimo sou eu, né? Esta palavra corajoso, no grego, ela está no tempo imperativo, é uma ordem de Jesus: tende bom ânimo. O imperativo, vocês sabem que denota ordem, né? De faça isso. E então Jesus, nessa expressão tende bom ânimo, ele fala no imperativo, como se ele estivesse dando uma ordem. A expressão tende bom ânimo aparece 7 vezes no Novo Testamento, e destas 6 vezes foi dito por Jesus: tende bom ânimo. E é isso que Jesus quer dizer para você nesta noite. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer viva na sua mente, no seu coração nesta noite. Tenha bom ânimo. Deus sabe o que você está passando, o que se passa na sua vida. Deus sabe o que acontece com você. Deus sabe o que acontece com cada um de nós. E nesta noite você veio aqui para que Deus dissesse para você: tende bom ânimo, sou eu estou aqui. Porque o desânimo é um ladrão da alegria, e o desânimo rouba a alegria e rouba a ação. O desânimo impede o curso da ação. E se tem alguma coisa que Jesus
não quer de nós é que nós fiquemos parados e nos desanimemos e não façamos nada, nem na nossa vida, nem no reino de Deus. Daí a expressão, tende bom ânimo, sou eu. Ou seja, não deixe que o desânimo roube a sua alegria de viver e roube as suas ações no reino de Deus, que impeça você de agir no reino de Deus. E é muito interessante observar que que os discípulos, aliás, eles estavam atravessando o mar da Galileia, eles estavam no lado de Cafarnaum e atravessaram para o outro lado, para Betsaida. E eles eram pescadores, a maioria deles. Pedro então conhecia o mar da Galileia como a palma da sua mão, pescou ali a vida inteira, e outros, que eram pescadores também, conheciam muito bem o mar da Galileia. E então eles sabiam do que Jesus estava falando, não é? E é muito interessante, porque Jesus diz, tende bom ânimo, e tende bom ânimo por quê? Primeiro porque foi Jesus quem mandou. Olha o versículo 45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. A minha tradução que eu estou usando diz que os seus discípulos, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Outras traduções diz que Jesus obrigou a eles a entrarem no barco. Outras traduções diz que Jesus pediu, impeliu-os. Tem uma tradução que diz impeliu-os a entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia. E então, tende bom ânimo. Por quê? Porque foi Jesus quem mandou os seus discípulos. Nos nossos dias, tende bom ânimo, porque foi Jesus quem chamou você para o seu reino. Foi Jesus quem nos chamou. João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então tende bom ânimo, porque foi Jesus quem te escolheu, e foi Jesus quem te chamou, e você está aqui nessa noite, porque foi Jesus quem trouxe você até aqui. Você está aqui nessa noite porque Jesus quer dizer para você, tende bom ânimo, eu chamei vocês. Estamos estudando agora na escola dominical que Deus nos elegeu, nos chamou, conhecia-nos antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo, no eterno passado, no nosso tempo. Deus nos chamou, nos elegeu em Cristo Jesus para estarmos aqui nessa noite e termos bom ânimo. Ele nos elegeu, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, conforme diz Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Então tem de bom ânimo. Eu não sei, como eu disse, não sei o que está se passando na sua vida, mas eu sei que Jesus está dizendo para você hoje, tem de bom ânimo. Seja lá o que você estiver passando, porque essa jornada, essa travessia dos discípulos do mar da Galileia é uma metáfora da nossa vida, da nossa viagem rumo às mansões celestiais, a Sião celestial. Então tem de bom ânimo, porque nós também estamos viajando, atravessando o mar desta vida, para que um dia nós cheguemos a Sião celestial. Tem de bom ânimo, porque foi Jesus quem nos chamou. Em segundo lugar, tem de bom ânimo, porque Jesus intercede por nós. Olha o versículo 46. E tendo-os despedido a multidão, né? E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. O texto não diz, mas você imagina porque Jesus ficava sozinho para orar. Naquela série Os Escolhidos, sempre aparece Jesus, agora eu vou sair um pouquinho e vou ficar sozinho, eu preciso ficar sozinho. Várias vezes Jesus dizendo isso. Se não assistiu a série Os Escolhidos, pode assistir, que vale a pena, né? E Jesus saindo para ficar sozinho para orar. E pelo que Jesus orava?
Jesus intercedia e intercede por nós, pela sua igreja. Eu imagino que naquele momento, diz o texto lá no final, que os discípulos ainda não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Então eu imagino, o texto não diz, mas eu imagino que Jesus tenha subido ao monte para orar e estava intercedendo pelos seus discípulos. Abre a mente deles, ó Pai. E é isso que Jesus faz por nós, intercede por nós. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 diz, João diz, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Amém? Tem que ler a palavra de Deus, para quê? Porque para que nós não pequemos. A palavra de Deus limpa a nossa mente. Mas João diz, se todavia alguém pecar, nós temos o quê? O que tem? Advogado. Estou apontando para eles. Eles são da área. Temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, que nos defende, que olha por nós, que defende a nossa causa. E diz o texto lá em João, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é propiciação? Propiciação é aquilo que torna algo agradável a alguém. No nosso caso aqui, a propiciação é Jesus Cristo tornando-nos agradáveis diante de Deus. É o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fazendo que nós sejamos aceitos diante de Deus por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele torna-nos agradáveis diante de Deus. Então, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Temos que tomar vitamina BO todos os dias para que nós não pequemos. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele intercede por nós. Amém? Em Romanos 8, 26 e 27 diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quero ler esse texto com vocês juntos. Romanos 8, 26 e 27. Abra sua Bíblia aí e acompanhe. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Olha só como diz a palavra de Deus. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém? Porque as nossas orações muitas vezes são orações egoístas, não são orações de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele sabe qual é a vontade de Deus. E Ele intercede por nós conforme a vontade de Deus. Então muitas vezes Deus não ouve mesmo as nossas orações, porque se Ele ouvisse, ai de nós, ai de nós. Mas temos o Espírito Santo que intercede por nós conforme Ele vai, sai, sobe ao monte e vai orar. E nos dias de hoje Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Então eu imagino Jesus lá Deus no trono, Jesus assentado à sua direita, e eu pecador, e cometo um erro, um pecado, e Deus não tolera o pecado. É como se Deus colocasse a mão assim: não quero nem ver esse meu filho pecando. Não é assim que nós pais fazemos quando vemos nossos filhos errando? Nossa, que tragédia, não é? Sentimos dor no coração, e Deus faz isso. E Deus muitas vezes fica irado com o nosso pecado. E aí vem Jesus Cristo: espera aí, Pai, calma, eu morri por ele. Eu morri por ele.
Esse pecado que ele está cometendo está lá na cruz do Calvário. E Deus, Jesus, intercede por nós. Porque nós muitas vezes somos frágeis pecadores. Mas Jesus intercede por nós. Ainda hoje, Jesus intercede pelos santos. E não bastasse isso, tende bom ânimo, porque Jesus vê a nossa dificuldade. Olha os versículos 48 e 49, como são bonitos. De madrugada, vendo os discípulos remavam com... Como é que eles remavam? Como é que está aí na sua Bíblia? Com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queriam passar adiante. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Jesus vê a nossa dificuldade. Jesus vê a nossa dificuldade de vivermos em santidade. Jesus vê a nossa dificuldade de lutarmos contra a nossa carne, de tomarmos vitamina BO todos os dias. Deus vê a nossa dificuldade, porque o vento é contrário. Nós vivemos ainda aqui nessa terra, que nós lemos aqui em 1 Pedro, que o nosso inimigo anda ao nosso redor querendo nos tragar. E Deus olha lá de cima e vê a sua dificuldade, vê a minha dificuldade. Deus olha para você e vê que você está com dificuldade para remar o barquinho da sua vida, porque o vento é contrário. Tudo é contrário ao cristianismo hoje. A nossa cultura toda é uma cultura contrária aos bons costumes e notadamente aos ensinos judaico-cristãos. Deus vê a nossa dificuldade. Deus vê a sua dificuldade. Então, jovens, adolescentes que estão me ouvindo, quando vocês estão lá na escola e estão tirando sarro ou ensinando valores contrários às Escrituras, Deus vê a sua dificuldade. E é hora de orar, porque Deus intercede por você. E Ele vê a sua dificuldade. Ele vê a sua dificuldade quando você tem que dizer a verdade, mas tudo empurra para mentir. E a nossa sociedade hoje, o normal é mentir e não falar a verdade. Então, meus caros adolescentes que estão aqui me ouvindo, falem a verdade, custe o que custar, porque Deus vê a sua dificuldade. E Deus está do seu lado. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quero ler esse texto de Hebreus capítulo 4 aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Olha só o que a Bíblia diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. É isso que eu estava falando agora para vocês, adolescentes. Conservemos firmes a nossa confissão, não só para os adolescentes, para todos nós. Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Amém. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele vê a nossa dificuldade. E mais do que isso, Jesus entende a nossa dificuldade. Sabe por que ele entende? Porque ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por que Jesus se fez homem? Por que Deus se fez homem em Jesus Cristo? Para compreender o ser humano e poder interceder por ele. E agora nós temos um sacerdote que está à destra de Deus e que intercede por nós.
E diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça de Deus com confiança. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aquele momento que você está com dificuldade, aquele momento que você tem dificuldade de manter a sua fé, de dizer a verdade, é este momento que eu preciso me aproximar do trono da graça de Deus com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça em momento oportuno. Amém? Amém. Jesus vê a sua dificuldade e Ele sabe. João capítulo 1, versículo 14, não preciso nem citar, os irmãos sabem de cor, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós por isso, para que Ele pudesse interceder por nós, e nós pudéssemos, como diz o escritor aos Hebreus, nos aproximar em momento oportuno, e encontrar graça em momento oportuno. Tem de bom ânimo, porque Jesus vê a sua dificuldade. E não só isso, tem de bom ânimo, porque Ele vê a sua dificuldade, e Ele também se aproxima e fala com você. Veja o versículo 50 que nós lemos. Eles, versículo 49 primeiro, eles porém, vendo andar sobre o mar, pensaram em tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas imediatamente Ele falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu. Ele se aproxima de você e fala com você. Por isso que nós temos que tomar vitamina BO todos os dias, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Tem de bom ânimo, porque Deus se aproxima e fala, mas você tem que ler a palavra de Deus, para que Deus fale ao seu coração. Hebreus fala que antigamente, muitas vezes, Deus falou pelos profetas. Hoje Ele fala por Jesus Cristo, revelado nas Escrituras Sagradas. E olha como os discípulos eram humanos como nós somos. O que eles pensaram ser? Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Existia uma crença no meio judaico, notadamente entre os pescadores, que se eles vissem um fantasma no mar da Galileia, eles iriam morrer afogados, eles iriam a pique, não teria jeito. Imagina aqueles pescadores nessa cultura, e agora eles veem com seus próprios olhos alguém andando sobre as águas. Olha o medo. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos remando porque o vento é contrário, e muitas vezes nós ficamos com medo também. E Deus olha para nós, vê a nossa dificuldade, se aproxima e fala conosco. Ele diz o texto que eles gritaram de medo. Gritaram de medo. E Jesus se aproxima, e disse: tende bom ânimo, sou eu. Tende bom ânimo, irmão. Na hora que você está com medo, é a hora de ter bom ânimo. Na hora que você está com dificuldade de fazer a vontade de Deus, é a hora de ter bom ânimo. Na hora que você está com dificuldade de conviver com os seus colegas de trabalho que são contra, que remam contra, porque o vento é contrário, é nessa hora que nós precisamos ter bom ânimo. É nessa hora que Jesus se aproxima e fala: tende bom ânimo, sou eu. João capítulo 5, versículo 39, diz que errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou, eu acho que eu citei o texto errado, citei, o versículo 39 de João 5, é: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Amém? Amém. Examinai as Escrituras. Examinai.
porque são elas que testificam de mim. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Hoje é tão fácil na internet, tem a palavra de Deus audível, você pode clicar lá e ficar ouvindo. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos ainda e eu morava longe do meu trabalho, pegava um trânsito, um engarrafamento daqueles para chegar no trabalho, levava 1 hora para chegar no trabalho. E na época existiam os CDs de provérbios, dos salmos, tinha até do Cid Moreira, né? O CD do Cid Moreira dos salmos. Colocava lá no meu carro e ia no trânsito ouvindo a palavra de Deus, me alimentando da palavra de Deus. Hoje você tem no celular, coisa mais simples do mundo, mas qual é a primeira coisa que você tecla no seu celular quando você pega? Não precisa nem falar para mim, Deus sabe, Deus vê, vê mesmo, né? Vê mesmo, porque Ele vê a nossa dificuldade até em fazer isso, em teclar a tecla certa do nosso celular, porque a tentação é grande. Mas Paulo disse que não veio sobre nós tentação que nós não pudéssemos suportar. Junto com a tentação, Ele provém o escape. Então você pode vencer a tentação de clicar a tecla errada. Amém? Amém, amém, adolescentes? Amém. Isso. Declara a tecla certa, a palavra de Deus. Música que edifica. Está cheio de música gospel. Algumas eu nem recomendo, mas tem muita coisa boa. Você não precisa ficar ouvindo funk com aquelas letras horrorosas, imorais e que desagradam a Deus e que corrompem os nossos bons costumes. Então, meus caros adolescentes, saibam o que vocês estão ouvindo, o que estão colocando na mente de vocês, porque a boca fala do que a mente está cheia, né? A Bíblia fala o coração, porque era o coração que era tido como centro do corpo humano. Então nós temos que colocar na nossa mente a palavra de Deus, e ninguém pode dizer, como os cristãos que estão lá atrás das cortinas de ferro na Coreia do Norte, por exemplo, no interior da China, que eles não têm uma página da palavra de Deus para ler. Li a respeito de um missionário que ele foi para o interior da China e que os cristãos faziam uma fila enorme para poderem ficar 5 minutos lendo o único exemplar que existia da Bíblia na língua deles, no dialeto deles. Aquela fila enorme. Mas o que eles estão fazendo aqui? Eles querem ficar 5 minutos lendo a palavra de Deus. E eles liam e choravam, escorriam as lágrimas, porque eles sentiam Deus falando com eles, Deus se aproximando e falando através da leitura da palavra de Deus. Nós temos tanta facilidade, e nós damos lugar ao diabo, ficamos colocando outras coisas na nossa mente e no nosso coração. Paulo alerta quando ele escreve os Efésios: não deis lugar ao diabo, e nem entristeçais o Espírito Santo de Deus. Deus se aproxima, Jesus se aproxima, tem de bom ânimo. Por quê? Porque Ele se aproxima e fala com você, e Ele está falando com você nessa noite. Salmo 19, abra sua Bíblia aí no Salmo 19 para você ver. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Um dia aparece após o outro dia, e assim por diante. O que é isso? Acharam aí Salmo 19? Qual é o subtítulo que tem na sua Bíblia aí? A excelência da revelação de Deus, não é isso? Ou da palavra de Deus. Os versículos 1 até o 6, nós vemos a teologia natural. Os céus proclamam a glória de Deus. Se você não ouve Deus falar, olhe para a natureza.
Deus está na natureza. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: os atributos invisíveis de Deus são vistos na natureza que Ele criou. Teologia natural. A partir do versículo 7, o que diz em Salmo 19? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Quantas vezes eu já me encontrei na minha experiência cristã triste e desanimado, e é a palavra de Deus que vai restaurar a minha alma. Quantas vezes tive que ler o Salmo 40, né? Porque estás abatido, a minha alma, e porque se abates dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, porque a Ele eu louvarei. Amém. É a palavra de Deus que nos conforta. E Deus se aproxima de nós e fala quando nós estamos em dificuldades também. Salmo 19, temos a teologia natural e temos a teologia revelada. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Veja o último versículo do Salmo 19. Como é que diz aí na sua tradução? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, chama-me e Redentor meu. Sejam agradáveis as minhas palavras diante de ti, e o meditar do meu coração. Que as palavras dos meus lábios, diz a tradução antiga, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Deus meu e Rei meu. Amém? Amém. Que as palavras dos meus lábios e a meditação, a minha mente, sejam agradáveis a Deus. O que se passa na sua mente? Coisas que podem ser agradáveis a Deus? É isso que a Bíblia de Deus faz, a palavra de Deus faz. Tem de bom ânimo, porque Deus fala com você. Amém? Amém? Tem de bom ânimo, porque Ele se aproxima e fala. E tem de bom ânimo, por último, porque Ele fica ao seu lado e resolve o problema. Amém? Amém. Olha o que diz o versículo 21. Então ele subiu no barco para estar com eles. E o que aconteceu? E o vento cessou, a tempestade parou. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Quem aprendeu esse canto quando era criança? Os antigos. Aprendeu, né? Aprende aí para ensinar para os nossos adolescentes. Né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Jesus fica ao seu lado para te ajudar a resolver o problema. Jesus fica ao nosso lado para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Jesus tem maior interesse em estar conosco. Jesus tem maior interesse em estar junto conosco. Diz o profeta Isaías que ele não veio amassar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. A cana quebrada é aquela cana que já passou pelo moedor para sair o caldo. Pavio que fumega, os antigos sabem, né? A vela, a querosene, pavio que iluminava, vai ficando pequenininho, pequenininho. Qualquer ventinho pode apagar. Jesus veio para restaurar, para estar ao nosso lado. E por pequena que seja a chama que existe, Ele veio para iluminar, para colocar fogo, para não amassar a cana quebrada, mas o contrário, consertar a cana quebrada. Porque Ele fica ao nosso lado e resolve o problema. Amém. Eu não sei o que você está passando pela sua vida hoje, mas Deus sabe. E Ele está ao seu lado e quer te ajudar a resolver os seus problemas. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque Ele fica ao seu lado e resolve o seu problema. Amém. Tem de bom ânimo primeiro porque Ele te chamou. Depois, vai botando aí para nós recordarmos de novo, por favor. Porque Ele nos chamou. Vou falar tem de bom ânimo, você repete. Tem de bom ânimo porque
Porque Jesus nos chamou. Segundo lugar, porque tem de bom ânimo, porque Jesus intercede por nós. Em terceiro lugar, tem de bom ânimo, porque Ele vê a sua dificuldade. Quarto lugar, tem de bom ânimo, porque Ele se aproxima e fala. E por último, tem de bom ânimo, porque Ele fica ao seu lado e resolve o problema. Amém? Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. E se você está desanimado, agora é a hora de ouvir Jesus e deixar Ele subir para o seu barco, para o barco da sua vida, e cessar a tempestade que está dentro da sua mente, do seu coração. Deus sabe o que está dentro do seu coração e da sua mente. Deus sabe do seu desânimo, da sua tristeza, da sua dificuldade. E Ele quer se aproximar de você hoje e consolar o seu coração, interceder por você, ficar ao seu lado, resolver os problemas. Então coloque isso diante de Deus, fale com Deus, ore a Deus.